Bom dia, boa tarde, boa noite, excelentíssimos e magnânimos bípedes. Eu sou Maria Vitória Espíndola de Sá, sou aluna do curso de Biotecnologia da UFPB e essa é a primeira videoaula de Química Geral. Nessa primeira aula eu vou abordar soluções químicas e vou me aprofundar mais em processo de dissolução, solubilidade e soluções saturadas. Soluções químicas são misturas homogêneas formadas por duas ou mais substâncias, e os componentes dessa solução são denominados de soluto e solvente. O soluto representa a substância dissolvida e o solvente representa a substância que dissolve. Geralmente, o soluto de uma solução está presente em menor quantidade que o solvente. Um exemplo de uma solução seria a mistura de água e açúcar, tendo assim a água como solvente e o açúcar como soluto. A água também é considerada o solvente universal, devido ao fator de dissolver uma grande quantidade de substância. Para classificar as soluções, quanto à quantidade de soluto, nós temos soluções saturadas, soluções insaturadas e soluções supersaturadas. As soluções saturadas, elas são soluções que têm a quantidade máxima de soluto totalmente dissolvido no solvente. Se você adicionar mais soluto, o excesso vai se acumular no fundo, vai se tornar sólido no fundo do copo. Então, essa solução que ficou em cima desse excesso, que está totalmente dissolvida, é chamada de solução saturada. As soluções insaturadas, elas também são chamadas de solução não saturada. E elas contêm menor quantidade de soluto comparada à saturada. Então, esse soluto vai estar totalmente dissolvido. E as soluções supersaturadas, elas são soluções instáveis, porque contêm uma quantidade de soluto em excesso e passa a capacidade de dissolução que o solvente tem. Quanto ao estado físico, de acordo com o estado físico, elas podem ser classificadas como sólidas, líquidas e gasosas. As soluções sólidas, elas são formadas pelo soluto e o solvente em estado sólido. Um exemplo disso seria a união de cobre e níquel, que formam uma liga metálica, onde o níquel seria o solvente e o cobre seria o soluto. Soluções líquidas são formadas por solvente em estado líquido e o soluto pode estar tanto em estado sólido, líquido ou gasoso. Um exemplo disso seria sal dissolvido em água. Soluções gasosas, elas são formadas por tanto o soluto quanto o solvente em estado gasoso. Um exemplo disso seria o atmosférico, que é composto pelo gás oxigênio e o gás carbônico. A classificação quanto à natureza do soluto pode ser por soluções moleculares e soluções iônicas. As soluções moleculares é quando as partículas que estão na solução são moléculas. Um exemplo seria o açúcar, o próprio açúcar, que é o C12, H22 e o O11. E as soluções iônicas é quando essas partículas que estão na solução são íons. O exemplo seria o sal comum, cloreto de sódio, que é formado por Na+ e Cl-. Processo de dissolução. O processo de dissolução consiste em soluções líquidas que contêm soluto sólido. E esse processo tem que ter uma mistura homogênea, no caso, tudo tem que estar misturado. Um exemplo disso seria café da manhã da gente, quando a gente mistura achocolatado, que é sólido, ao leite, que é uma solução líquida. Existem fatores que podem influenciar nesse processo de dissolução, que é a temperatura, pois quanto mais elevada estiver a temperatura, maior será a dissolução. E a concentração também interfere, porque quando você tem uma solução que está pura, por exemplo, água, que não tem nenhum tipo de resíduo dentro, e você for dissolver um soluto, com certeza vai ser mais fácil se você for dissolver em uma água que já tem resíduos dentro. Então, temos um exemplo aqui, 2 experimentos. E para esses experimentos, nós vamos utilizar o açúcar cristal, o açúcar refinado, água, 2 copos e o sal de cozinha. No experimento 1, diz assim: coloque água nos 2 copos e adicione 2 colheres de açúcar cristal em um dos copos e 2 colheres de açúcar refinado no outro. Agite as misturas e observe em qual a dissolução acontece mais rapidamente. Como já foi dito, a dissolução ocorre porque as partículas do solvente envolvem as partículas sólidas do soluto. Enquanto maior for a superfície de contato desse soluto, mais rápida será essa dissolução. Então, no soluto de açúcar que tem no açúcar refinado, os grãos são menores, são mais finos. Então, com certeza vai ser mais fácil. O experimento 2. Ferva um copo de água e reserve. No outro copo, coloque água previamente resfriada, gelada. Dissolva 2 colheres de NaCl, que é o cloreto de sódio, em ambos os copos e verifique em qual a dissolução é mais rápida. Como a temperatura interfere na dissolução, e quanto maior essa temperatura estiver, mais fácil será, então no copo que a água está quente, o soluto vai se dissolver com maior velocidade,
do que o que está com água fria. Solubilidade. Ela é a propriedade física das substâncias que se dissolvem ou não. Então, ela vai determinar se essa substância ela é capaz de ser dissolvida ou não em determinado solvente. Para descobrir isso, nós vamos precisar do coeficiente de solubilidade, que é representado por CS. E isso vai determinar qual é a quantidade máxima que determinado solvente consegue dissolver em uma certa temperatura. Para isso, nós vamos usar essa fórmula aqui, que é 100 vezes M1 sobre M2. No caso, M1 seria a massa do soluto e M2 seria a massa do solvente. Quanto à solubilidade, os solutos eles podem ser classificados por solúveis, pouco solúveis e insolúveis. Os solúveis são aqueles que são dissolvidos facilmente. Um exemplo seria o cloreto de sódio, sendo o soluto, é extremamente solúvel em água, sendo o solvente. As soluções pouco solúveis são aquelas que já apresentam uma dificuldadezinha para ser dissolvida em certo solvente. Por exemplo, o hidróxido de cálcio. Ele já dificulta um pouco a dissolução na água. E soluções insolúveis são que não conseguem ser dissolvidas nesse solvente. Por exemplo, a areia. Ela não consegue ser dissolvida na água. Na solução saturada, para determinar se uma solução ela é saturada, você tem que saber o coeficiente de solubilidade. Então, um exemplo aqui. Uma solução foi preparada com a adição de 32 gramas de nitrato de potássio, o KNO3, a 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Aí, como eu falei, para determinar se essa solução será saturada ou não, tem que saber o coeficiente de solubilidade do sal na água. Então, o coeficiente seria, para 100 gramas de água a 20 graus Celsius, consegue-se dissolver, no máximo, 32 gramas de nitrato de potássio. Então, se essa solução que foi preparada de 32 gramas, ela é saturada. Então, visualmente, o que a gente vai ver? Só um copo com água, porque esse soluto vai estar todo dissolvido. Já se prepararmos outra solução e adicionarmos 50 gramas de nitrato de potássio na mesma quantidade de água, à mesma temperatura, você também vai obter uma solução saturada, pois essa água vai conseguir dissolver 32 gramas desses 50 adicionados. Mas você já não vai ter uma mistura homogênea, porque a água não vai ser capaz de dissolver esses 18 gramas adicionados. Então vai formar um corpo de fundo. Esses 18 gramas vão para baixo do copo e em cima só vai ficar os 32 gramas dissolvidos. Concentração das soluções. A concentração ela vai indicar a quantidade em gramas de soluto que existe em 1 litro da solução. Ela é representada por C. Para calcular a concentração, nós vamos precisar dessa fórmula aqui, que é o M sobre V. M seria a massa do soluto e V o volume da solução. E o resultado, de acordo com o sistema internacional, ela é dada em gramas por litros. Então, agora vamos a alguns exercícios para treinar um pouco esse conteúdo. Primeira questão. Um exemplo típico de solução saturada seria letra A, água mineral. Letra B, soro caseiro. Letra C, refrigerante em um recipiente fechado. Letra D, álcool 46 graus por litros. Ou letra E, vinagre. Vocês pausem aí se vocês quiserem para conseguir responder, mas eu já vou à resposta. A resposta correta aqui seria a letra C. Mas por quê? A letra C, ele diz que o refrigerante em recipiente fechado está correto, porque o refrigerante ele é uma mistura de água, açúcar, corante, aroma, conservantes, gás. E esse gás ele vai estar dissolvido no refrigerante e vai estar formando uma solução super saturada. Por quê? Quando a pressão aumenta, vai facilitar a solubilidade do gás no líquido. Então, isso queria empurrar o gás contra o líquido. Então, isso seria muito mais fácil se fosse na pressão normal atmosférica. A letra A ela está errada porque a água mineral ela é uma solução normal. Então, ela é uma mistura homogênea e de quantidades básicas. Então, ela não é supersaturada, ela não é instável. A letra B está errada porque o soro caseiro ela é a solução da água, açúcar e sal em quantidades específicas também. Então, não tem nada instável nem em excesso. A letra E também está errada porque o vinagre é a solução do ácido acético e água, também em quantidades definidas, nada em excesso. Segunda questão. Para limpar um tecido sujo de graxa, recomenda-se usar gasolina, vinagre, etanol ou água. Então, vocês podem pausar para responder, que eu já vou à resposta. A alternativa correta é a A,
Porque a gasolina e a graxa, elas são duas substâncias derivadas do petróleo. E elas também são, as duas são apolares. Então, a gasolina seria o solvente e a graxa o soluto. Então, por elas serem apolares, as duas sendo apolares, isso vai facilitar a solução. As outras estão erradas porque todas elas são substâncias polares, e substâncias polares não podem ser dissolvidas em apolares. Então, isso é o princípio fundamental da solubilidade. Apolar dissolve apolar e polar dissolve polar. Essa é a regra. Terceira questão. Um determinado sal apresenta solubilidade em água igual a 135 gramas por litro a 25 graus Celsius. Dissolvendo-se completamente 150 gramas desse sal em 1 litro de água a 40 graus e resfriando-se lentamente, o sistema até 25 graus Celsius, obtém-se um sistema homogêneo, cuja a solução será diluída, concentrada, insaturada, saturada ou supersaturada. Então, vocês podem pausar para responder, mas eu já vou à resposta. A resposta certa é a letra E, porque quando você aquece uma solução que já é saturada, é possível adicionar mais sal, porque quanto maior a temperatura, mais fácil. Então, ele vai suportar uma maior quantidade do soluto. Mas a água teve a sua temperatura elevada para 40 graus Celsius e também mais soluto foi dissolvido. Então, não foi possível dissolver mais sal. Então, isso forma uma solução supersaturada devido ao excesso, porque foi adicionado 150 gramas. A letra A está errada porque a solução ela foi diluída e formou uma adição. Então, quando ele adicionou mais sal à água, ela já estava saturada antes, ela já estava no máximo que ela podia. Então, quando foi adicionado mais sal, ela se tornou insaturada, supersaturada no caso. A letra B está errada porque a quantidade de soluto nesse tipo de solução é grande em relação ao volume do solvente. Então, quando o soluto está maior que o solvente, é uma característica de uma solução supersaturada. A letra C está errada porque uma solução insaturada, como eu já falei antes, é quando o soluto está em menor quantidade, e não é o caso. A letra D está errada porque a temperatura está a 25 graus na quantidade baixa, na quantidade máxima do sal. Então, quando adicionou mais sal e a temperatura aumentou, ela não seria saturada, ela seria supersaturada. Quarta questão. Se dissolvermos totalmente uma certa quantidade de sal em um solvente e por qualquer perturbação uma parte desse sal se depositar, qual solução teremos no final? Saturada com corpo de fundo, supersaturada com corpo de fundo, insaturada, supersaturada sem corpo de fundo ou saturada sem corpo de fundo? Vocês podem pausar se quiserem responder, mas eu já vou à resposta. A resposta certa é A. Por quê? Soluções supersaturadas, elas são instáveis. Então, por qualquer perturbação, elas são desfeitas. Então, quando isso acontece, a solução retorna ao seu limite de solubilidade, no caso, tornando-se saturada. Então, o excesso que foi adicionado vai para o fundo do copo. Quinta questão, quinta e última. Na carbonatação de um refrigerante, as condições em que se deve dissolver o gás carbônico na bebida são pressão e temperatura quaisquer, pressão e temperaturas elevadas, pressão e temperatura baixa, pressão baixa e elevada temperatura, ou alta pressão e baixa temperatura. Vocês podem pausar, mas já vamos à resposta. A resposta certa é a E. Por quê? Quando a pressão está elevada e a temperatura está baixa, é muito mais fácil dissolver o gás carbônico, porque quanto maior a pressão, o gás vai ser forçado a entrar no líquido. E a baixa temperatura vai diminuir a agitação das moléculas, ou seja, elas vão ficar paradinhas e isso também vai facilitar a entrada do gás. Então, por exemplo, se a pressão for baixa, não vai ter força o bastante para empurrar esse gás carbônico na água
E se a temperatura estiver alta, as moléculas vão estar extremamente agitadas e vai dificultar muito mais a entrada do gás nesse líquido. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixem o like, se inscrevam no canal e esperem mais novidades. Tchauzinho!